Sou da Alex. Na aula de hoje eu vou falar sobre legislação de trânsito e o tema que vai ser abordado vai ser a suspensão do direito de dirigir. Eu vou falar o que é a suspensão do direito de dirigir, como que acontece a suspensão do direito de dirigir, qual é o tempo de duração da suspensão e o que o condutor ele pode fazer quando chega a carta de autuação na sua residência. Então vamos lá, o que é a suspensão do direito de dirigir? A suspensão do direito de dirigir ela é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro que tem a finalidade de suspender temporariamente o direito de dirigir do condutor. Ou seja, o condutor ele fica temporariamente proibido de conduzir veículos automotores que necessitam de habilitação. E como foi falado, é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que se encontra no artigo 256, que vem falando que a competência das autoridades de trânsito aplicar as infrações às penalidades delas previstas. E no inciso terceiro fala que a suspensão do direito de dirigir é uma dessas penalidades. E o artigo 261 também vem falando como que acontece a suspensão, No seu inciso primeiro, no seu inciso segundo, vem falando que o inciso primeiro é por acúmulo de pontos, na CNH durante o período de 12 meses. E no inciso segundo do artigo 256, do 261, vem falando que é por infrações autossuspensivas, que são as infrações conhecidas como mandatórias, Mas como que acontece, de fato, a suspensão por acúmulo de pontos? É quando o condutor ele comete determinadas infrações no período de 12 meses. E cada infração ela é classificada de acordo com a sua gravidade. E cada gravidade, como a gente sabe, vem acompanhada com um determinado número de pontos. E aí tá, conforme o condutor, no período de 12 meses, vai cometendo essas determinadas infrações, esses pontos vão se somando até chegar ao limite de pontos, que eu vou falar já no próximo slide, que ele entra já no processo de suspensão. Chegou nesse limite de pontos, ele entra no processo de suspensão. E quais são esses limites de pontos? No inciso 1º do artigo 2000 vem falando sempre que o condutor atingir no período de 12 meses a determinada quantidade de pontos. Ou seja, quando o condutor ele comete duas ou mais infrações gravíssimas, é com 20 pontos. E quando o condutor ele comete uma infração gravíssima, é com 30 pontos. E quando ele não comete nenhuma infração gravíssima, é por 40 pontos. Então dá para a gente entender de uma maneira bem básica assim que a suspensão por acúmulo de pontos depende da quantidade de infrações gravíssimas e o condutor ele comete no período de 12 meses. Ou seja, se ele não cometer nenhuma, aí é 40. Se ele cometer uma infração gravíssima, cai para 30. Se ele cometer duas ou mais, aí é 20 pontos. Também no parágrafo 5º do artigo 261, vem falando que o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, independente da gravidade das infrações cometidas, será sempre de 40 pontos que ele vai entrar no processo de suspensão. Então ele fica facultativo de ele fazer um curso de reciclagem preventiva. Ou seja, sempre que ele atingir os 30 pontos, ele pode lá chegar no Detran e falar que quer fazer um curso preventivo de reciclagem. Ao término desse curso, sendo aprovado 70%, no caso acertar 20 uma questão de 30, esses 30 pontos é apagado no seu prontuário e aí ele fica tranquilo. Aí a gente pensar, é tranquilo, Eu vou fazer 30 pontos, vou lá, faço o curso preventivo e aí tô de boa. Mas tudo com responsabilidade. Por quê? Porque ele faz 30. Outra vez para 40. Aí ele vai lá e faz o curso de reciclagem pensando que ele vai poder fazer outro de novo? Não. É um curso, é uma ajuda com responsabilidade. Porque se ele fizer esse curso, ele só pode fazer o outro com 12 meses. Então se tu fez 30, vou lá fazer o curso de reciclagem preventivo. Aí acabou de ser aprovado, menos de 12 meses tu acumula os pontos de novo, já era. Tu tem que andar no sapatinho tranquilo, não pode falar dinheiro, você. Sem querer. Tu tem que andar tranquilo com responsabilidade e para não cometer os outros 10 pontos, Aí também aqui no inciso 2º, vem falando que é por infrações autossuspensivas, artigo 2º do artigo 256. Vem falando que é por infrações autossuspensivas, que são as infrações mandatórias. Aí aqui eu trouxe três exemplos aqui, Conduzir veículo sob influência de álcool, que é artigo 165, tem a suspensão de 12 meses. Recusar-se fazer o teste que conhecido como teste do bafômetro, 12 meses. Usar o veículo para interromper, restringir ou perturbar a circulação, também 12 meses. Eu coloquei essas três aqui também destacadas pelo seguinte, essas daqui ela não fala os tempos de 12 meses, que é o que eu vou entrar no próximo slide, que é o tempo de duração da suspensão. Aqui vem falando, dirigir ameaçando pedestre e os demais veículos, artigo 170,
disputar corrida 173 e demonstrar ou exibir manobras perigosas, artigo 175. Eles também dão a suspensão da CNH, que são também multas mandatórias, mas não tem tempo. Por que eu fiz questão de botar esse com tempo e esse com não? Porque a gente vai entrar aqui agora quais são os tempos de duração da suspensão, né? A suspensão por acúmulo de ponto são essa daqui, de 6 meses a 1 ano. Ele pode pegar de suspensão no condutor, né? Caso ele seja reincidente num período de 12 meses, ele pode pegar de novo de 8 meses a 2 anos. E já as infrações autossuspensivas, que são as infrações mandatórias, é o seguinte, o artigo 172, 73 e 75, que são esses aqui, 70, 73 e 75, eles caem nesse primeiro aqui, ó, de 2 meses a 8 meses. Entendeu? Aí o outro que cai lá por tempo, eu fiz questão de botar isso aqui para poder explicar essa questão aqui, ó. O tempo é de 2 meses a 8 meses, exceto para infrações no prazo descrito no seu dispositivo infracionário. Ou seja, esses daqui você já pega 12 meses, direto. Esses outros aqui você não pega, você vai pegar de 2 a 8 meses. E sendo reincidente no período de 12 meses também, aí o condutor aumenta o tempo, vai de 8 a 18 meses. Aí aqui o que o condutor ele deve fazer, né, quando chegar o auto de infração na sua residência, né? Aqui nesse momento aqui chega a carta de autuação na sua residência, o que ele deve fazer? Vai lembrar que o condutor ele tem direito a 3 instâncias de defesa. 3 instâncias de defesa. A primeira é conhecida como a defesa prévia, a segunda a jare e a segunda é o CETRAN. Ou seja, aqui na defesa prévia, ele tem um tempo de, não pode ser inferior de 30 dias para ele poder se comunicar com